Passou o hype? Passou. Ninguém mais fala? Não, ninguém mais fala. Mas não importa, porque eu li agora, então a gente vai falar sobre ele agora. Muito bem, muito bem. Vamos falar sobre 1793. Um livro sueco. Esse livro é um... ele é um livro policial? Não sei. Também. Ele também é um livro policial. Ele tem uma investigação policial, ele é um thriller policial, talvez, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um romance histórico. Eu sou historiadora e eu não gosto de ler romances históricos. Não gosto por alguns motivos, que talvez eu desenvolva mais em algum outro momento, mas não é do meu apreço ler romances históricos. E eu realmente só peguei 1793 para ler porque ele tinha um chamariz a mais, que é essa questão do thriller, né, de ser um romance policial, e também eu sentia que ele era um pouco mais cru. E isso é verdade. Ele entregou isso que eu esperava mesmo. Porque muitas vezes esses romances históricos, principalmente romances históricos escritos mais pro mundo da contemporaneidade, de forma mais atual, né? Eles são uma coisa melosa e superficial, sabe? E aí não me apetece. Eu já não gosto muito de romance histórico herói. Imagina essas coisas assim, sem sal. E eu senti que esse livro ia ser diferente, e que ótimo, porque ele foi diferente. Ele é um livro escrito por um sueco que pertence a uma família da alta nobreza até os dias de hoje. O que eu acho de um disparate, né? Você ficar contabilizando quem ainda é da alta nobreza não faz sentido, entendeu? E esse livro ele fala um pouco sobre essa questão do não fazer sentido a nobreza ter poder, né? Os reis virem de onde eles vêm e o que acontece quando reis sobem ao poder sendo completamente insanos, enlouquecidos e burros, né? Esse livro também fala sobre isso. O Niklas Natt Okdag, não faço a menor ideia de como se pronuncia esse nome, então só falei do jeito que eu li mesmo. Ele escreveu um livro que se passa no ano de 1793. Se você não está ligado, 1793 é 4 anos depois de 1789. O que aconteceu em 1789? A Revolução Francesa, que pelas cronologias mais clássicas aí, mais tradicionais, que se estuda isso na educação básica, é a divisão oficial da idade moderna para a idade contemporânea. Então, a Revolução Francesa ela é um marco absurdo, né, na história ocidental, e em especial na história europeia. Por quê? Porque ela, pela primeira vez na história europeia, e pode-se dizer ocidental, quebra o paradigma da classe social, né? Então, os burgueses camponeses, os revolucionários franceses em 1789, eles dizem que a classe social não deve interferir no jeito que você é visto e lido socialmente e no seu na sua posição judiciária, na sua posição perante a lei, como você deve ser julgado e encarado pela sociedade. E isso mudou absolutamente tudo, porque a Europa está vindo ali de resquícios medievais, já passou por uma idade moderna, que ainda é muito calcada na imagem, né, do sangue azul, da nobreza mesmo, embora a burguesia venha ganhando espaço desde o fim da Idade Média. E aí o que acontece? Esse livro se passa em Estocolmo, o que eu também achei maravilhoso. Porque apesar da Suécia ser um país rico, europeu, ocidental, papapá, ele é pouco conhecido e lido, até na literatura, a gente conhece demais, assim, dos ingleses, dos franceses, até mais dos belgas, talvez, literatura ibérica,
Mas eu não tinha lido ainda um livro que se passava assim em Estocolmo, sabe? No século XVIII. Então, o lugar que ele se passa também é inusitado, é legal, te traz um panorama histórico de um lugar não tão óbvio assim, que eu achei muito interessante. Ok, e sobre o que é o livro? O livro, ele é sobre o quanto que o ser humano é um bosta. É sobre isso que o livro é, fim do vídeo. Não. Mas é também, tá? Não é só sobre isso, mas é também. Ele narra a história do Vinny, que é como se fosse... O Vinny me lembra muito a imagem do Sherlock Holmes, assim. Ele é tipo um detetive consultor. Ele não trabalha para a polícia de Estocolmo, mas ele é chamado constantemente pela polícia para resolver coisas que a polícia não consegue resolver. Tipo Sherlock Holmes, me lembrou muito, assim, associou muito. E ele é muito astuto e ele é uma pessoa muito idônea, né? Ele é uma pessoa muito íntegra. E ele se cruza o caminho aí com o como é que é? Jean-Michel ou Jean-Michael? Eu acho que é o Jean-Michael, tá? Só que ele é chamado de Michael, né? Então, o Jean-Michael Cardell. O Cardell, que ele diz para os outros chamarem ele de Michael ou Cardell, mas o Vini o chama de Jean-Michael, o que eu acho maravilhoso, porque eu fiz uma leitura dupla desse livro, né? Um pouco eu li em papel, um pouco eu ouvi o audiobook, e no audiobook, quando o Vini chamava Jean-Michael, eu entendia Jamaico, de Jamaica, e eu ficava achando aquilo muito engraçado. Enfim, comentários totalmente aleatórios. O Michael Cardell, ou Jamaico, ele também é uma pessoa muito íntegra, tá? Ele fazia parte de um grupo de sentinelas, uma posição que ele conseguiu depois de voltar da guerra, que é uma guerra absurda por vaidades de famílias nobres, sabe? Que enfiam a vida dos outros naquele lugar em troca de vaidades, de entrar numa guerra porque simplesmente quer estar numa guerra e acha legal que o seu país esteja numa guerra, ou tem algum mínimo ganho com aquilo, e às vezes o ganho nem sequer é algo significativo. E ele é uma pessoa que então retorna, né, dessa guerra, consegue esse cargo de sentinela, e no primeiro dia de trabalho ele entende que ser sentinela é ser guardião das piores coisas, dos piores valores, é praticar as piores violências contra as pessoas mais indefesas da sociedade. E essas pessoas, o caminho deles dois, do Vini, do Cecil Vini e do Michael Cardell, eles se cruzam quando um corpo sem nenhum dos 4 membros, sem olhos, sem língua e com os ouvidos furados, é encontrado na Uxaria. Eu não sei o que é Uxaria. Tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque nós temos um mapa maravilhoso aqui no começo do livro. E esse mapa, ele nos mostra aqui o que é a Uxaria. E você consegue entender que ela é um pedaço de água cercado de uma área urbana. O mapa consegue te mostrar isso. Então, ele é como se fosse uma região de rejeitos ali, que acumula muitos rejeitos, principalmente rejeitos orgânicos de açougue, por exemplo, restos de comida e, nesse caso, literalmente o resto de um corpo. E a única coisa que se tem desse corpo que dá para ver nitidamente é que ele era loiro e tinha cabelos longos. E aí começa um grande caso. Um grande caso. Da onde veio esse corpo? Por quê? Qual é o nome dessa pessoa? Todos os personagens dessa história são maravilhosos. O Cecil Vini é um personagem maravilhoso. Ele sofre. Eu acho que isso não é spoiler eu falar, porque isso tá tipo, muito no começo do livro. Se você não quiser saber, só deve aparecer lá pela página 40, eu acho. Se você não quiser saber, pule aí 20 segundos. Mas isso também no comecinho. O Cecil Vini, ele sofre de tísico, tá? Tísica, que é uma doença que afetava ali
os pulmões e a capacidade pulmonar da pessoa. E ele é uma corrida contra o tempo, porque ele não quer morrer antes que ele consiga solucionar esse caso. E ele não consegue solucionar sozinho. E ele vê no Cardel, que é a pessoa que tirou aquele corpo da Oxaria, um aliado. E eles se unem nessa busca. E é uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo, porque o Vini pode morrer a qualquer momento e ele não quer morrer antes de resolver o caso. É uma corrida contra o tempo porque, obviamente, que isso tem um dedo podre, né? Tem merda envolvida da alta sociedade, das famílias nobres. E a partir daí as coisas vão se desenrolando. Ele é dividido em 4 partes, sendo que a primeira e a última parte são os núcleos do Cécio Vini e do Mikkel Cardel. A segunda parte, ela envolve um outro personagem que vai nos trazer uma história paralela. É a parte que eu senti menos ritmo, embora seja literalmente onde ocorrem as coisas mais importantes da narrativa do livro. Os acontecimentos que vão nos explicar grande parte da treta do corpo no rio acontecem nessa segunda parte. Mas é a parte que eu menos gostei. E a terceira parte parece uma história absolutamente nada a ver com o que a gente vinha lendo até então, que é de uma menina chamada Anistina. Acho que é Anistina o nome dela. Sou ruim de lembrar nome, mas é isso. E a Anistina, ela é uma menina que perde a mãe, que é acusada de uma coisa horrível. Você fica de coração partido com as coisas que acontecem com ela. É a história que mais me tocou. Acho que por empatia por ela ser uma menina maravilhosa, por a gente ser mulher e tem coisas que as mulheres de formas diferentes passam ao longo do tempo e a gente se identifica um pouco também. Mas eu me identifiquei muito. Nossa, essa menina... Eu li essa parte do livro assim, eu não fazia a menor ideia do que ela tinha a ver com o resto da história. Até esqueci o bagulho do corpo, o corpo sem braço, sem perna, não lembro mais. Eu só lembrava, só tentava entender e torcer por essa menina, né? Mas no final, realmente, tudo se conecta de forma linda, tá? E o que mais eu gostei no livro? O final é muito bom, tá, gente? O final é excelente. Então, você não vai ler um livro. Ele é um livro até que grande, tá? Ele tem 430 páginas. Então, você não vai ler um livro com mais de 400 páginas para se decepcionar com o final. Não vai, é um final satisfatório. E eu tava com muito medo de que isso não acontecesse, assim. Por quê? Esse é um livro muito dolorido. É um livro muito sujo. É um livro escatológico. É um livro podre. Porque ele fala de seres humanos. E ele fala de seres humanos podres. Nem todos os seres humanos do livro são podres. Muitos são pessoas adoráveis, amáveis, que você torce muito por elas. Mas a maioria das pessoas que passam, que povoam esse livro, mesmo que de forma secundária, terciária, de forma pequena, eles são pessoas muito ruins. Por quê? Tem uma frase do Victor Hugo, que inclusive gira em torno aqui desse contexto do século XVIII, XIX, né? Tem uma frase que o Victor Hugo dizia que é: o pecado acomete-se nas sombras e a culpa não é do pecador, mas sim de quem produziu as sombras. Eu vou deixar a frase correta aqui embaixo, tá? Eu tô lembrando dela de cabeça agora. Esse livro narra exatamente isso. Muitas pessoas aqui nesse livro, elas são muito ruins, muito cruéis, muito sanguinárias, muito violentas. Porque Estocolmo era um poço de violência e desgraça. E aquele mundo não funcionava. E aquele mundo era uma bosta, ele não tinha como funcionar, porque era uma sociedade corrompida. E o livro todo ele trata do quanto que esse grau de corrupção é jogado de um lado para outro entre monarquistas, né, entre pessoas que defendem o antigo regime, e republicanos,
pessoas que admiram o que os revolucionários fizeram há 4 anos atrás na França. E é em 1793 que a rainha Maria Antonieta vai parar na guilhotina, né? E que os filhos dela são encontrados e tal. Então, assim, toda essa... E que a guilhotina estava no seu auge, né? Então, toda essa... esse pano de fundo histórico, ele casa perfeitamente com o contexto do livro. Ele não é feito de modo apressado, mas ele também não é feito de modo chatonildo, tá? Então você entende o que está acontecendo, você compreende as ideologias políticas que perpassam o livro e você compreende isso de uma forma extremamente bem engajada na história ficcional. O que é muito, muito rico, muito legal. E por que eu disse que eu não esperava um final que eu gostasse, digamos assim? Porque é um livro muito realista, tudo é errado, tudo fede. Nesse livro tudo fede, tudo tá podre, tudo é horrível. Tem morte e isso, e crianças nas piores condições, e mulheres nas piores condições, e gente apanhando, e cocô pra todos os lados. É uma coisa assim, ó, horrível, crua. E todo mundo é triste. Porque como você vai ser feliz num mundo como esse? E o livro traz uma esperança. Eu gostei desse livro, porque em alguns momentos parece que a gente olha para um mundo que, guardadas as suas proporções, às vezes é isso, a gente se depara com um mundo, e hoje o mundo é muito maior do que o mundo era em 1793, porque em 1793 você tinha noção de onde você morava, a não ser que você fosse, sei lá, um explorador numa caravela, que morava em Estocolmo, sabia de Estocolmo, e no máximo notícias que chegavam via jornal impresso de outros pontos da Europa, como no caso da Revolução Francesa chegava, né? Até Estocolmo as notícias. Mas o mundo, o imaginário das pessoas, ele era muito menor. E hoje o nosso imaginário é muito maior e a gente sabe de muito mais coisa que acontece no mundo. E parece que a gente olha para o mundo e diz, não tem como ser feliz. E às vezes a narrativa de uma ou duas pessoas que conseguem ter algum tipo de felicidade pode ajudar a gente a continuar vivendo nesse mundo caótico, que vai continuar sendo caótico, mas com suas esperanças cotidianas. Eu vou ler uma passagem desse livro. Eu não vou dizer onde que essa passagem tá, e ela diz respeito a uma informação que é importante no livro, tá? Como você não vai saber onde tá, você não precisa ter medo de spoiler, mas caso você seja muito sensível, dá para você se retirar do vídeo agora. Mas essa passagem, ela retrata perfeitamente bem o que eu tô tentando falar para vocês. E como que a visão geral desse mundo corrompido, ela não pode deixar a gente morrer de alma. Não pode. Diz assim, ó. Ela irá trazer uma vida para aquela época maldita. E o bebê, seja menino ou menina, será seu para criar. Não irá se tornar como os outros. A criança crescerá, será forte e transformará aquele mundo em outra coisa, livre da injustiça e da maldade. E então um dia porá no mundo filhos seus, que irão continuar a luta, perpetuando a corrente. Essa será sua vingança contra aquele mundo cheio de ódio. Se for menino, irá batizá-lo. Não vou falar aqui o nome para vocês não identificarem, né, de quem eu tô falando. E se for menina, será tananã, tananã. Batizada em homenagem a alguém que já não existe mais, mas que não será esquecida. Essa é a mensagem do livro. Óbvio, isso não tá na última parte do livro, não é o fim do livro, mas a mensagem do livro eu acho que se traduz aqui. O mundo é horrível e a gente não vai resolver. Ou será que vai?
Às vezes as utopias servem para isso. As utopias não servem para ser alcançadas, mas elas servem para estar no nosso horizonte, para que a gente continue correndo tentando buscar ela. E mesmo que a gente não alcance, correr a vida toda buscando ela vai fazer 1 milhão de coisas melhorarem ao longo do caminho, né? E eu acho que é isso que está nessa passagem. Num mundo tão podre, corrompido, violento, levado às últimas consequências, parece que todo mundo nesse mundo vive mal. Todo mundo passa frio. O frio é uma sensação latente durante toda a leitura. A fome é uma sensação latente durante toda a leitura. O desespero pela sua integridade física é uma sensação latente durante toda a leitura. O desespero por uma doença que você pode pegar a qualquer momento. Por uma pessoa que pode te atacar a qualquer momento. Dentro desse mundo, eu preciso resistir e continuar vivendo. Porque eu não aceito o mundo do jeito que ele é. E eu preciso, de alguma forma, ajudar ele a melhorar. Existe uma outra personagem no livro que faz algo muito grotesco contra os seus próprios filhos. E ela diz que ela fez isso por amor aos seus filhos. É uma personagem extremamente secundária, mas ela diz que praticou uma violência contra os filhos porque não queria que os filhos fizessem parte daquela maldição que ela fazia parte. E isso foi um ato de amor. E você entende a validade do que ela fez. Mas a mensagem do livro não é essa. A mensagem do livro é contrária, sabe? E em nenhum momento ele julga. Ele só tenta trazer outro panorama. É um livro extremamente bruto, mas que traz satisfação pra gente em terminar a história. Em que algo você consegue entender o que foi alcançado, sabe? É um final satisfatório e não vá achando que é um final limpinho ou perfeito ou isso aqui não é um romance água com açúcar, né? É um livro histórico que trabalha muito bem a época, que trabalha muito bem o contexto, que trabalha muito bem a urbanidade de Estocolmo. Eu achei isso maravilhoso. O detalhe com o qual ele narra as casas, as pessoas, as ruas, a vida difícil nas ruas. Eu senti frio esse livro inteiro e eu estava lendo ele numa onda de calor desgraçada que fez no começo desse ano, de mais de 35 graus aqui em Curitiba. E agora tá 15 graus. Que cidade do Janho é essa? Mas enfim, tava muito quente, eu sentia frio lendo esse livro porque ele tem uma linguagem muito intensa. Você entra dentro dele, você quer saber das coisas e você se apaixona pelos personagens e você sofre quando as coisas acontecem com eles, porque é um livro de muita dor. E você torce pra caralho quando eles... Você torce. Nossa, vai dar certo. Tem uma hora assim que parece um jogo quase, um videogame. Você torce para que aquele momento dê certo. E, enfim, é um livro de 5 estrelas, pela qualidade da escrita, pela qualidade da narrativa, pela construção de personagens, pela divisão em 4 partes, a estrutura do livro, que parece não fazer muito sentido, mas ao final faz todo sentido, pela mensagem crua de maldade do mundo, e de podridão, e de retrato de uma época, ao mesmo tempo que não é uma tragédia completa, porque a gente tem que entender que a vida tem que ser vista também com o olho da esperança, porque senão a gente fica em posição fetal, sentado, chorando para sempre. Tem correlações com o presente e por todos esses motivos eu amei 1793. É o primeiro livro 5 estrelas que eu leio esse ano. Já li outros 2 esse ano. Eu esperava ter gostado muito e infelizmente não gostei tanto assim. Então esse fica com o primeiro 5 estrelas de 2024. Fica a recomendação para quem ainda não leu. O audiobook dele também é muito bom, eu gostei bastante. Tá bom? É isso. Um beijo, um abraço e até mais.